nós começamos a nossa série aqui no meu canal sobre os profetas menores. Refletimos ali alguns versos de Zacarias, no capítulo 8. E o profeta que nós vamos estudar hoje é o profeta Joel. Ok? Joel também está aqui no grupo dos profetas menores. Como eu disse no vídeo anterior, né, não vou muito me aprofundar na parte histórica, nem na parte arqueológica do texto, né? Tem muitos vídeos aí que já falam sobre isso. E sim trazer uma reflexão de alguns pontos, né, de capítulos desses livros aqui dos profetas menores. Bom, ontem nós falamos um pouquinho sobre a respeito da ação, né? O poder de agir. Quando as situações estão ruins, nós devemos agir, nós devemos fazer algo para que essa situação mude. Se ficarmos parados, a situação ela não vai mudar, né? Mas quando se trata de grupo, né? Quando se trata de uma corporação, quando se trata de uma empresa, quando se trata de uma igreja, né? de um local onde há ali diversas pessoas trabalhando juntos, e de repente vem uma crise, de repente vem uma dificuldade. Quem deve ser as primeiras pessoas que devem agir quando estamos em momento ali, em um contexto de grupo de pessoas? Bom, Joel ele nos traz aqui algumas dicas que vai nos ajudar a agir, né, em situações complicadas, em situações difíceis, em contexto em que nós estamos em grupo. Nós vamos ler aqui Joel no capítulo 1. O que é que acontece aqui? Uma crise, né? Está acontecendo uma crise, né? Várias pragas estavam vindo sobre Israel. E aqui eu vou começar a refletir no capítulo 1 e o versículo 9. No versículo 9 diz o seguinte: na casa do Senhor foram cortados os cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído e o vinho acabou e o azeite está no fim. Bom, aqui nós vemos uma crise religiosa, né? Primeiramente porque acabaram aqui as ofertas, o serviço no santuário havia encerrado. Nós vemos aqui uma crise na liderança, né? Os líderes estavam enlutados, né? E depois vemos aqui uma crise econômica. Estava vendo aqui a falta de cereal, o vinho e o azeite acabou, né? A gente sabe que vinho e azeite eram coisas que eram muito úteis naquele período ali, né? E há uma questão simbólica aqui também nesse texto, porque o azeite em diversas partes da Bíblia, ele vem representando também o Espírito Santo, né? E o vinho, o suco da uva, ele representa também o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo é sempre retratado como esse suco de uva, esse vinho aqui, até mesmo na Santa Ceia a gente vê essa representação. Ou seja, uma crise estava aqui acontecendo nesse contexto aqui de Joel, no capítulo 1. E aí Deus ele começa a chamar algumas pessoas para tentarem resolver o problema. E vejam só quem são as pessoas que Deus chama. Vamos pular agora para o versículo 13 aqui de Joel, capítulo 1. Veja só, versículo 13 diz: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros de Deus, venha e passe a noite vestidos de pano de saco. Porque o templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclame um santo jejum e convoque uma reunião solene. Reúna os anciãos. Eu vou parar por aqui. Deus está chamando aqui os homens a buscarem a Ele, né, em oração, em humilhação. Está pedindo para que eles se vistam em pano de saco, né? E o pano de saco, no período em que foi escrito, né, esse texto aqui, em vários contextos da Bíblia, significa o ato de você se humilhar perante Deus. Então ele está pedindo que o problema seja resolvido e comecem a resolver esse problema como? Buscando a Deus e se humilhando. Mas eu não quero muito focar nessa parte, eu quero focar em quem Deus está chamando aqui para se humilhar e tentar resolver o problema. Veja só, primeiro ele chama os sacerdotes, depois ele chama os ministros aqui, tá certo? E depois ele chama os anciãos. Quem eram aqui os sacerdotes, os ministros do altar e os anciãos? Os líderes de Israel. Eram pessoas de posições importantes, pessoas que estavam à frente, tomavam de conta do povo ali. Então, voltando aqui o contexto que eu comecei o vídeo, né? Quando estamos em grupo, passando por um momento difícil, por uma situação complicada, por um problema, quem deve ser as primeiras pessoas a agirem? Os líderes. Aquelas pessoas que estão em posição de liderança. Seja em qualquer organização, empresa, escola, igreja, não sei qual o contexto em que você está inserido, mas se estamos passando por um problema, a nível de organização, a nível de grupo, as primeiras pessoas que devem agir são os líderes. E veja só,
Vamos continuar aqui lendo o versículo 14. Diz o seguinte: proclame o santo jejum, convoque uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, e clamem ao Senhor. Depois ele pede que chame todos os moradores da terra, todas as pessoas que faziam parte ali de Israel. Percebe que é uma espécie de escada, né? Ele vai chamando primeiro os sacerdotes, que eram responsáveis pela parte religiosa do povo, né? Depois os ministros do altar, que trabalhavam ali no templo. Depois chama os anciãos, os conselheiros, as pessoas mais velhas, as pessoas mais sábias, né? Ancião já dá essa ideia de sabedoria, de ter um pouco mais de experiência de vida do que as demais pessoas. E depois o povo, todo mundo agora. Depois que os sacerdotes agirem, se humilharem, depois que os ministros agirem, depois que os anciões, agirem, agora é o momento do povo. Então, quando estamos em um momento de crise em grupo, quem deve tomar o primeiro passo em resolver o problema deve ser as pessoas que estão em posição de liderança. Quando Deus chamou aqui o seu povo para o arrependimento, para uma mudança de vida, para resolver uma crise que estava acontecendo aqui no versículo 9 e 10, tá claro que era um momento de crise, não havia cereal, as pessoas estavam enlutadas, não havia mais serviço no santuário. Começou ali a organizar, a dividir, a resolver o problema pela liderança. Isso não é diferente em nossos dias, né? Hoje também funciona dessa forma, que nós, em posição de liderança, eu digo isso porque eu sou professor, né? E seja qual o contexto que você vive, se você é pai também, você está numa posição de liderança, se você é mãe, você está numa posição de liderança, em um conflito, em vários espaços, o tempo todo a gente está em posição de liderança. E sempre que houver um problema, o cabeça, o líder, a pessoa que está à frente é que deve resolver, deve dar os primeiros passos para tentar solucionar o problema. Espero que você tenha gostado do vídeo e essa é mais uma reflexão aqui dos Profetas Menores, uma série que a gente começou aqui no meu canal. Espero que você seja uma pessoa melhor, espero que essa mensagem aqui, um pouco mais prática, né, seja útil para a sua vida.